Gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de João, capítulo de número 6, verso de número 1. Capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, verso de número 1 ao verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles coma um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços os 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém, irmãos? Amém. Se assente em nome de Jesus. Queridos, nós estamos diante do 4º milagre de Jesus Cristo, relatado pelo apóstolo João no seu evangelho, no seu escrito. Nós já vimos aqui como Cristo transformou a água em vinho, como Cristo ele curou o filho do oficial do rei a 30 metros de distância, apenas com a sua palavra. Nós já vimos aqui como Cristo curou um aleijado que estava enfermo há 38 anos. E depois que Cristo ele cura este homem que estava à beira do tanque de Betesda, a Bíblia vai dizer no capítulo 5 que os judeus, os religiosos da época, ficaram irados com Cristo, porque Cristo ele curava no sábado, ele fazia esses prodígios no sábado, e também a forma como Cristo se portava, ele estava se igualando ao próprio Deus. E isso estava despertando a ira dos judeus. Então Jesus começa a debater e a discutir com os judeus, dizendo que se eles lessem as Escrituras, se eles lessem o que Moisés escreveu, eles veriam e leriam o que Moisés escreveu sobre eles, sobre o Cristo, portanto eles creriam. Então Jesus começa a repreender os judeus pela falta de fé e porque eles não criam que Jesus era o Messias. No capítulo 6, aonde nós iniciaremos a mensagem de hoje, a Bíblia diz que depois disso, ou seja, depois desta discussão com os judeus, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia,
que é o de Tiberíades. Aqui já é importante a gente salientar algumas coisas. O conhecido Mar da Galileia, na verdade não era um mar, era um grande e bonito lago que existia na região da Galileia, daí Mar da Galileia. Também é chamado na Bíblia de Lago de Genezaré, ou também Mar de Tiberíades, como o próprio João também aqui diz que o Mar da Galileia também se chamava Tiberíades. Este lago ficava ali na região da Galileia, e quando Jesus ele atravessa, ele vai para outra margem, para outra banda do lago, ele vai até uma região chamada Betsaida, que ficava na costa nordeste do lago. Então Jesus, você vai ver constantemente Jesus atravessando este lago, este Mar da Galileia, com seus discípulos de barco, indo para uma banda, indo para outra banda, indo para uma margem e indo para outra margem. E Jesus, dessa feita, atravessou aquele lago e foi para a região de Betsaida. Eu estou usando aqui, irmãos, vale lembrar, que os 4 evangelhos nos contam este milagre de Jesus. É um dos poucos milagres que os 4 evangelistas nos contam. Portanto, eu vou estar usando aqui a informação de Mateus, de Marcos e de Lucas também, para poder incrementar esta mensagem e as informações do texto. Amém? Portanto, os outros evangelistas vão nos dizer que Jesus foi até Betsaida. A partir do verso de número 2, a Bíblia vai dizer que Jesus, chegando a esta região, a multidão segue Jesus, porque a multidão já sabia aquilo que Jesus tinha capacidade de fazer. A multidão conhecia o poder de Jesus, os milagres que ele vinha fazendo ao longo do tempo. E a multidão, quando soube que Jesus estava ali em Betsaida, seguiram a Jesus, porque sabia que Jesus ele poderia operar sinais e maravilhas. E os outros evangelistas vão nos informar que quando Jesus ele vê a multidão, ele se compadece, e Jesus ele faz 2 coisas com a multidão. Ele cura os enfermos e ele começa a pregar sobre o reino de Deus. Só que tem uma coisa aqui, irmãos, interessante. A multidão entendeu que Cristo curava. A multidão entendeu que Cristo operava milagres. Só que a multidão não entendeu a mensagem do reino. Como é que eu sei disso? Verso número 15, o último verso que a gente leu. Quando Jesus opera a multiplicação, a Bíblia diz que Jesus teve que fugir, sair, porque a multidão queria pegar Jesus para o fazer rei. Por que eles não entenderam a mensagem do reino? Porque o reino de Cristo não era deste mundo. Jesus diversas vezes falou: meu reino não é deste mundo. O meu reino não é físico. O meu reino é espiritual. O meu reino está no meio de vós. E os judeus queriam um reino físico. Queriam que Jesus governasse sobre Israel, que tirasse Israel do governo de Roma e reinasse sobre o povo, assim como Davi fez. Só que o reino de Cristo, e era isso que ele estava falando, não era um reino político, não era um reino físico, tangível, palpável, era um reino espiritual, era um reino, a mensagem do reino do seu Pai, do Deus Todo-Poderoso. E a multidão não entendeu isso, mas os milagres ela entendeu. Os milagres elas compreenderam tranquilamente, mas a mensagem não. Por que será, irmãos? Que é tão fácil a gente entender, a gente aceitar, a gente compreender quando acontece um milagre, quando acontece algo sobrenatural na igreja, e a mensagem do Evangelho do Reino, muitas pessoas não conseguem compreender. Tem muita gente que quer
ver os milagres, que quer ver as coisas sobrenaturais, que quer ver cura, prodígios, sinais, aí é facinho dela aceitar, é facinho dela entender, mas a mensagem do Evangelho, que é o mais importante, e a mensagem do reino, que é o mais importante, para as pessoas compreenderem, entenderem como é que elas podem ser salvas, as pessoas não querem, não compreendem, não prestam atenção. Quem sabe num culto como este, se o milagre tivesse já acontecido aqui, você estava ligado, você tinha entendido, você tinha glorificado, mas na hora da palavra, da mensagem do reino, você não quer prestar atenção, a sua mente está longe, você está pensando que você tem que resolver amanhã, e Jesus está te dizendo que você precisa entender a mensagem do reino, porque se você não entender a mensagem do reino, mais nada você vai conseguir entender, irmão. Tem que entender a mensagem do reino, é o mais importante. Milagre é bom, é. Prodígios são bons, são importantes, mas não são mais importantes. Se nenhum milagre acontecer aqui nesta noite, mas se a palavra do Senhor for pregada, a noite foi ganha, porque as nossas almas foi alimentada pela palavra de Deus, pela mensagem do reino. E se você está ouvindo essa mensagem e compreende, levante a mão e adore. Bendito seja teu nome. Eles não entenderam a mensagem do reino. Aí a Bíblia diz que Jesus ele começa a pregar a multidão. João nos dá uma referência que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, possivelmente porque João estava querendo que quando outras pessoas que não fossem judeus lessem o Evangelho, entendessem, já que o judeu ia compreender perfeitamente o que era a Páscoa, mas outros povos não iriam entender. Por isso que ele diz, a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. E verso de número 5, a Bíblia diz que Jesus levantou os seus olhos e vendo a multidão, a tão grande multidão que vinha ter com ele, que se achegava próximo dele, ele se compadeceu da multidão para alimentar a multidão. Irmãos, esta palavra aqui no verso número 5, então Jesus vai levantando os olhos e vendo, o verbo usado no grego é o theomai. Theomai é olhar atentamente. Theomai é olhar para perceber, olhar de uma forma atenta. Ou seja, Jesus ele levantou os seus olhos e atentou para a multidão. Ele atentou para aquela multidão que estava desde de manhã com ele, já estava entardecendo, e a multidão precisava se alimentar. Portanto, ele atentou para a multidão. E ainda no verso de número 5, Jesus ele chama um dos seus discípulos, um dos 12, e pergunta a Filipe: onde nós poderemos comprar pão para alimentar essa multidão? Por que Jesus chama logo Filipe? Porque Filipe era natural de Betsaida. Aquela região, Filipe conhecia muito bem. Então Filipe sabia onde poderia comprar pão para a multidão. Então Jesus ele estrategicamente chama o próprio Filipe e pergunta onde poderia comprar pão para a multidão. Só que o verso de número 6, irmãos, a Bíblia diz que Jesus fez isto para experimentar Filipe. Porque a Bíblia diz que Jesus já sabia o que deveria fazer. Jesus ele já sabia, ele já tinha tudo na mente, o que ele ia fazer. O seu milagre, a multiplicação dos pães. Mas ele chama Filipe e, como quem não quer nada, pergunta: Filipe, onde é que a gente pode comprar pão para a multidão aqui, Filipe? E Filipe fica assustado. Por quê? Porque a Bíblia diz que só de homens tinha cerca de 5.000. Os outros evangelistas vão dizer que era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Daí você percebe o tamanho da multidão. Por isso que Filipe se desespera.
Por isso que Filipe fica preocupado. No verso número 7. Como é que a gente vai achar tanto dinheiro para comprar pão para tamanha multidão? Só que a Bíblia diz que Jesus ele faz essa pergunta para experimentar. Porque ele já tinha decretado o que ele iria fazer. E aqui uma lição importante, irmãos. Porque existem algumas situações que Jesus age conforme a nossa ação, conforme a nossa atitude. Deuteronômio capítulo 28, Deus vai dizer para o povo de Israel: se atentamente ouviram a minha voz e obedecerem os meus mandamentos, eu ordenarei que as bênçãos venham atrás de você e alcance, bendito será a entrada, bendito será na tua saída, bendito o fruto do teu ventre, bendito os teus celeiros, eu multiplicarei, eu mandarei chuva, eu prosperarei, eu abençoarei. Mas se ouvirdes a minha voz e não obedecerdes os meus mandamentos, eu ordenarei que as maldições venham sobre vocês. Maldito será quando entrares, quando saíres, maldito o fruto do teu ventre. Ou seja, a ação de Deus dependia do que o homem, da atitude do homem. Se vocês me obedecerem, virá as bênçãos. Mas se vocês me desobedecerem, virá as maldições. Tem horas que Deus age assim, conforme a nossa atitude, a nossa ação. Só que tem horas, irmãos, e foi o que aconteceu aqui, que Jesus ele age conforme o seu decreto. Tem horas que Jesus decreta, independente do que eu faça ou deixe de fazer, ele vai cumprir o seu decreto e os seus propósitos, porque ele é Deus, irmãos. Porque ele não depende do homem. Eu vou lhe dar um exemplo. A morte do seu filho, a morte de Cristo já estava decretada por toda a eternidade. É o que Apocalipse diz. O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. E nada do que os homens pudessem fazer ou deixar de fazer mudaria o propósito de Deus de enviar o seu Filho para morrer por nós. Não importa se os homens crescem ou deixassem de crer, se pecassem ou se santificassem, se rejeitassem a Deus ou se aceitassem a Deus, já estava decretado por toda a eternidade que Deus enviaria o seu Filho para morrer por nós. Portanto, não se engane, irmãos. Tem coisas que Jesus tem o seu propósito decretado e nada do que eu ou você possa fazer ou deixar de fazer vai mudar. Existe um decreto, um trajeto de Deus que Ele traçou. E Ele manterá esse trajeto para todo o sempre. E nenhum homem é capaz de mudar este trajeto. Jesus ele fez isso para experimentar, Felipe. Mas ele já sabia, não, eu sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu só vou experimentar, treinar, testar o meu discípulo. Mas a atitude dele não vai influenciar no que eu vou fazer. Porque eu já tenho decretado. Porque eu já tenho projetado. Tem gente que acha que Deus é um servo nosso. Tem gente que acha que Deus é uma criança, que aquilo que nós fazemos, Ele vai seguindo, Ele vai imitando, Ele vai agindo conforme os nossos atos. A Deus só opera se eu fizer aquilo. Não, Deus, se eu não fizer tal coisa, Deus não vai poder operar tal coisa. Você está muito enganado, irmãos. Ele é Deus, não se esqueça disso. Ele é rei, Ele é soberano. Ele faz o que quer, a hora que quer. E quando Ele traça um projeto e um decreto, ninguém pode impedir. Não é isso que Ele falou em Isaías? Quem poderá me impedir? Agindo eu, quem me impedirá? Quem impedirá o Senhor, irmãos, quando Ele decide agir? Quando Ele decide fazer alguma coisa, quando Ele decreta alguma coisa, ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. Amém? Aí a Bíblia diz no verso de número 7, que quando Filipe ouve isso, ele se assusta e fala com Jesus. Nem 200 dinheiro ou denários denários, nem 200 denários seriam suficientes para comprar pão para alimentar toda essa multidão.
200 denários, irmãos, ou 200 dinheiros, conforme a sua tradução, era equivalente a 200 diárias de um serviço braçal. Um denário era equivalente a uma diária de um serviço braçal. Ou seja, 200 denários era equivalente a 200 diárias de um serviço. E Filipe estava dizendo, nem com todo esse dinheiro seria o suficiente de comprar pão para essa multidão. Olha, Jesus, ele está dizendo, o problema não é achar um lugar para comprar. Além disso, porque a gente está no deserto, a gente está longe, fora isso, e o dinheiro, Jesus? A gente não tem tanto dinheiro. E mesmo que a gente tivesse 200 denários, não seriam suficientes para alimentar toda essa multidão. Aí a Bíblia diz que André, um outro discípulo, que era irmão de Pedro, chega para Jesus e diz, ele traz um rapaz e diz, olha, esse rapaz tem apenas 5 pães e 2 peixes. A nossa tradução, irmãos, ele cita rapaz, ele traz o termo rapaz, só que na verdade, no grego, é o paidarion. Paidarion é um menino, é uma criança. André, ele vê, ele percebe, ou a criança chega até ele, diz que tinha aquele alimento, e leva aquele menino, leva aquela criança tão jovem, que se disponibilizou a oferecer o seu alimento, mesmo sabendo que não seria suficiente, mas ele resolveu disponibilizar o que ele tinha para alimentar a multidão. Olha que exemplo, irmãos. Eu estou falando de uma criança. Eu estou falando de um menino que, ao invés de ser egoísta, de ver que ninguém tinha comida e falar, não, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu só tenho... E não se engane, esses pães aqui de cevada eram pães michurucos, pequenos. Era alimento de pessoas pobres. Ele poderia pensar, não, eu vou comer o meu aqui. Eu, minha família, a minha casa, a gente vai se alimentar, os outros que se virem. Até porque se a gente for dividir não vai dar, mas aquele menino toma uma atitude que nos exemplifica a atitude que nós devemos tomar. Ele se apresenta e apresenta o seu alimento, aquilo que ele tinha. Por isso que Jesus disse, irmãos, Mateus 18, capítulo 3, verso 4. Um menino veio até Jesus, uma criança veio até Jesus. Os seus discípulos ficaram chateados, dizendo que Jesus repreendesse. Ele coloca o menino no colo e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que quer se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Sabe o que ele está dizendo? Vocês querem entrar no reino do céu? Tem que ser como uma criança. Irmãos, que tem de gente egoísta, egocêntrica, só pensa em si, não se preocupa com a necessidade dos outros. Ah não, meu problema é sempre maior, minha necessidade é sempre maior, eu tenho mais dificuldade, o irmão que está do meu lado eu não ligo, né? Eu sou o único que sofre na face da terra, mas ninguém sofre, só eu que tenho problemas, só eu que tenho que resolver os meus problemas, eu não preciso me ligar, me importar com o que o meu irmão está passando, o importante é resolver o meu problema. Irmãos, que visão é esta de igreja? Que visão é esta de corpo? Porque a Bíblia é dos justos para nos alegrarmos com quem se alegra e chorarmos com quem choram, é para deixarmos muitas vezes a nossa luta, a nossa dificuldade, o nosso problema de lado e se preocupar com o nosso irmão que às vezes está passando situação pior do que a nossa, irmão. Mas a gente é egoísta muitas vezes, se preocupa só conosco, com o nosso bem-estar, e a gente não se importa com o que o nosso irmão que está do seu lado está passando, com o que ele sofre. Tem gente reclamando, porque faz 15 dias que não come um alcatra.
Tem irmão que está do seu lado que come ovo todo dia. Tem gente que está reclamando porque faz 5 anos que está com o mesmo veículo e não consegue trocar. Tem gente que está do seu lado que está andando a pé. Tem gente que está reclamando porque o filho está numa fase rebelde, está dando trabalho. Tem gente que está do seu lado que o filho está na droga, que o marido está na bebida, que o marido, a esposa traiu. Mas a gente só consegue olhar para o nosso umbigo, para as nossas necessidades. Mas aquele menino nos traz um exemplo. Ainda que todo mundo morra de fome aqui, eu não vou comer sozinho. Ainda que seja necessário dividir, não seja o suficiente, eu não vou comer sozinho e deixar a multidão passar fome. É por isso que Jesus disse: tem que ser como um menino, tem que ser simples como uma criança, tem que ser inocente como uma criança, tem que ter um coração bondoso como aquela criança, irmão. Olha, tem que ser como uma criança. E aquela criança, ela traz o seu alimento, seus pães e seus peixes. Só que André, aí mesmo assim ainda está cético. Seria o suficiente? Mestre, a gente tem isso aqui, só que não vai ser o suficiente. Aí a Bíblia diz no verso de número 10 que Jesus manda sentar a multidão, manda eles se assentarem. Os outros evangelistas vão dizer que Jesus mandou organizar grupos de 50 e de 100, mandou sentar sobre a relva, sobre a grama, e aqueles homens e aquelas mulheres e aquelas crianças sentaram. Jesus pegou o pão e os peixes, os pães e os peixes, deu graças, agradeceu ao Senhor, repartiu aos seus discípulos e disse: servi a multidão que estava sentada. Irmãos, Jesus, com esse milagre, ele vai totalmente contra a toda lógica, a toda matemática e a toda racionalidade humana. Irmãos, 5.000 homens, mulheres e crianças, vamos arredondar, vamos imaginar que tinha cerca de 10.000 pessoas. 5 pães amassados, pequenos, 2 peixinhos, olha a expressão, peixinhos, então eram pequenos, para alimentar quase 10.000 pessoas. E a Bíblia diz que alimentou todos que ali estavam, e ainda sobrou 12 cestos. Jesus, ele vai totalmente contra qualquer lógica, irmãos. Porque na lógica humana, na matemática humana, nunca daria aquele alimento para alimentar a multidão. Aquela comida nunca seria o suficiente para alimentar aquela multidão. Mas Jesus, com o seu poder, ele vai contra a nossa matemática, a nossa lógica, a nossa racionalidade, e ele alimenta toda a multidão. E porque os evangelistas fizeram questão de expressar este milagre para dizer que ele é Deus, para dizer que Cristo é o Filho de Deus, para dizer que ele é o Todo-Poderoso, que ele tem o poder sobre todas as coisas, e que ele não está limitado à nossa lógica, ele não está limitado à nossa racionalidade. Meu irmão, a matemática de Deus é diferente, a física de Deus é diferente da nossa. Ele faz e pode todas as coisas. Você pode adorar a ele nesta noite. Você pode adorar a ele nesta noite, irmão. Para a gente, 5 pães e 2 peixes dá para alimentar 3 pessoas, e olhe lá, se for um igual eu, dá só para mim. Na minha lógica humana, mas na lógica de Deus é totalmente diferente, vai além, é transcendente. Seu poder é ilimitado, ele faz render, ele multiplica, ele faz aqueles alimentos alimentar toda aquela multidão. Amém? Agora, irmãos, esse milagre de Cristo aqui, ele não foi um milagre explícito.
ele foi um milagre implícito. Eu vou explicar. Jesus, ele não pegou os alimentos e falou assim: Pai, graça te dou. E aí apareceu um monte de pães, um monte de peixes, multiplicou ali na frente de todo mundo, a multidão ficou admirada. Olha, como é que multiplicou, como é que apareceu mais pães. Não, a Bíblia diz que Jesus foi repartindo, dando aos seus discípulos, e os seus discípulos foram distribuindo. Só que qual foi o negócio? Que ao invés de acabar, porque tinha pouco, não acabou. Eles continuaram repartindo, conforme as pessoas pediam, e saciou toda a multidão. Ou seja, não foi um milagre explícito, claro, foi um milagre implícito, meio que às escondidas. E aqui a gente aprende algo importante, irmãos, que às vezes nós esperamos um milagre de forma gritante, e às vezes ela vem de forma silenciosa. Às vezes a gente fica esperando um milagre sobrenatural, gritante, esplendoroso, que todo mundo veja, algo explícito. E Deus está te dizendo: eu estou fazendo milagre todos os dias na tua vida e você não percebe. É as mínimas coisas, é as poucas coisas que você acha que não tem importância, mas você só consegue dar valor quando é um milagre grande, é gritante, que todo mundo vê. Mas Jesus está dizendo que todos os dias Ele tem feito milagre, Ele tem feito render, Ele tem suprido as suas necessidades. Você não ganhou na loteria, você não ganhou uma bolada de dinheiro, mas Deus não deixa faltar nada. Deus supre as suas necessidades. O que é isso, irmãos? É um milagre implícito, é um milagre implícito, é um milagre silencioso. Se você acredita nisso, levante a mão para adorar a Ele, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da tua vida. Oramão, choromando, orebai, andar a sébria, urabai a sébria. Meu irmão, nem todo milagre vai ser gritante, nem todo milagre vai ser glorioso para todo mundo ver. Muitos milagres de Cristo é de maneira silenciosa. Ele vai cuidando de nós, Ele vai nos abençoando, Ele vai nos sustentando. Glória a Deus, glória a Deus. Portanto, dê valor a estes milagres. Outra coisa importante aqui, irmãos, ainda no verso de número 11. Jesus, Ele, conforme Ele ia repartindo aquele alimento, Ele ia dando aos discípulos, e os discípulos iam servindo a multidão. Agora, olha que interessante. Os discípulos serviram toda a multidão. A Bíblia diz que quando eles estavam saciados, Jesus falou: recolha o que sobrou, para não perder. Quando eles recolheram, a Bíblia diz, verso de número 13, que conseguiram encher ainda 12 cestos com aqueles pães. Pensa comigo, quantos discípulos eram? 12. Quantos cestos sobraram? 12. Um para cada. Você percebe que a nossa recompensa vem de Cristo quando a gente serve a multidão? Glória a Deus. Você está dando para perceber que quando a gente serve a multidão, Deus não nos deixa faltar. Deus, Ele nos abençoa e nos recompensa. Aqueles discípulos, eles serviram toda a multidão, e no final sobrou um cesto para cada um. Porque quando nós servimos a multidão, quando nós nos colocamos como servos para servir ao nosso irmão, para servir ao nosso próximo, Deus não nos deixa faltar. Deus, Ele nos recompensa, porque aquilo que nós semeamos, nós iremos colher, irmãos. Isso é bíblico, é a lei da semeadura. Irmãos, Cristo nos chamou para servirmos a multidão. Cristo nos chamou para sermos servos, para servirmos aos nossos próximos, aos nossos irmãos, aqueles que necessitam de pão. Entenda que pão, eu estou dizendo de sustento, alimento espiritual. Jesus nos chamou para servirmos as pessoas com alimento espiritual, com a palavra dele, com o pão que é Ele mesmo.
E Ele nos chama como discípulos para alimentarmos a multidão, para nos preocuparmos com a multidão, para servirmos a multidão. Mas, presbítero, quando eu faço isso, eu e a minha vida como é que eu fico? Fica tranquilo, porque a recompensa vem dele, porque a recompensa vem de Cristo para a tua vida, quando você se preocupa em servir ao teu irmão. Quando você se preocupa em servir ao teu irmão, nós devemos ser servos, irmãos. No livro de Lucas, capítulo 22, verso 24 ao 27, a Bíblia diz que os discípulos começaram a discutir para ver quem era maior entre eles. Quem é o maior? Quem é o maior da gente aqui? Aí Jesus chama eles e fala o seguinte: olha, quem de vós quiser ser o maior, seja aquele que serve. Vocês querem ser o maior? Quer descobrir quem é o maior? Sabe quem é o maior? Aquele que serve. Aquele que se fizer servo, este é o maior. Não é quem quer dominar sobre os outros. Não é quem quer estar acima dos outros. Não é quem quer liderar os outros. Sabe quem é o maior? Aquele que serve. Aquele que se faz servo. Porque eu vim para o mundo não para ser servido, Jesus dizendo, mas eu vim para servir. Então aprendamos com Cristo, irmãos. Quer ser grande, quer ser abençoado, quer ser recompensado, queira ser servo, queira servir, queira ajudar, queira alimentar a multidão e ser usado por Cristo. Você pode adorar a Ele nesta noite, irmãos. Aleluia. E o verso de número 14, a Bíblia diz que aqueles homens ficaram maravilhados com Jesus por causa daquele milagre. Creram que Jesus era o profeta que haveria de vir ao mundo. Eles não disseram que Jesus era o Messias e Salvador, creram que Jesus era um profeta. E no versículo de número 15, a Bíblia diz que Jesus, ele foge da multidão, porque a multidão queria fazer dele rei. Conforme a gente no começo do sermão e da mensagem a gente disse, que a multidão não compreendeu, mesmo diante daquele milagre e de outros mais que eles viram. Eles ainda não conseguiram compreender a missão de Jesus, a obra de Cristo. A maior missão de Jesus, irmãos, não foi vir à terra para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para multiplicar pães. Isto tudo foram apenas sinais que apontavam para o Messias. Mas a maior missão de Cristo foi para saciar a justiça do seu Pai, de Deus Pai, quitar a nossa dívida, nos absolver da nossa dívida e do nosso pecado, nos justificar diante de Deus, para que pudéssemos ser salvos. Portanto, que os nossos olhos possam estar atentos nesta maior missão de Cristo, que foi morrer por nós, pelos nossos pecados, para nos justificar diante de Deus, para retirar a ira de Deus de sobre nós e derramar sobre Ele mesmo, para que pudéssemos ter vida e a tenhamos com abundância. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, você que ouviu esta palavra.